Caras e caros camaradas, creiam que é para mim hoje uma honra estar entre vós. Por vários motivos. Primeiro, porque me ligam a este território muitas memórias da minha adolescência e da minha juventude. Quando era adolescente, estudava no Marco de Canaveses, conheci alguém que veio a ser muito meu amigo, que jogava no Boaças, o Carlos, e que me deu a conhecer o Rio Bestança. E quero dizer-vos que depois de ter conhecido o Rio Bestança, não havia semana em que eu não viesse pescar para o Rio Bestança. E percorri muitas vezes as margens do Bestança a pescar e a conhecer pessoas que viviam nas margens desse rio, hoje mesmo num local onde tem a criação de truta, e que me ligam a essas pessoas que viviam junto a esse rio, memórias muito grandes, cujo filho era o Manuel, trabalhava no tribunal e que veio também a criar amizades comigo. Depois, como autarca, todos bem sabem que estive sempre irmanado com os camaradas deste território, com os militantes, com os simpatizantes, mas com aqueles que tinham os mesmos ideais de desenvolvimento, de coesão e de serviço às populações que tínhamos nós também em Baião. Estivemos ainda no tempo da oposição e estivemos também no tempo já do exercício de funções de maioria. Recordo-me bem, aliás, de alguém que era o Presidente da Câmara Municipal, que hoje aqui me deu a alegria de o encontrar, de o reencontrar, o Pereira Pinto, que quero também saudar pelo facto de aqui se encontrar connosco, porque foi um gosto revê-lo ao fim de tanto tempo. Quero agradecer depois ao Mário Luís, que pude conhecer, quer como autarca, quer como responsável da Cooperativa de Desenvolvimento Regional, a Cooperativa Dolman. E foi com ele que eu aprendi muito sobre as raças autóctones da nossa região. Aliás, não me cansava de o ouvir explicar-me as origens da nossa raça arauquesa e como ela estava ligada ao território e à nossa identidade, à nossa memória, às formas de vida ligadas à terra e ligadas às nossas condições do desenvolvimento. Com ele e com o Serafim, que eu quero também agradecer pela presença e pelo apoio que me concedeu. Julgo que temos já muitas memórias em conjunto para garantirmos que o caráter da nossa relação é uma relação que está muito para além da vida política. Estamos de facto irmanados por uma visão do nosso território, pela sua memória, pela sua identidade e a importância de termos políticas que contribuam para promover o desenvolvimento desta região, fixar as pessoas a esta região, trazer-lhe oportunidades de vida e, por isso, ter dois importantes responsáveis deste município nesta sessão, o Mário Luís, que é o Presidente da Assembleia Municipal, e o Serafim, que é o Vice-Presidente da Câmara Municipal, é para mim uma honra muito grande que quero agradecer. Quero também dizer-vos que é um gosto ter aqui comigo a Graça Reis, que foi deputada à Assembleia da República e que, no desempenho das suas funções, nós não conversámos muitas vezes, mas pude ver, eu era secretário-geral adjunto e não tinha muitas das vezes um tempo para estar muito regularmente e com muita intensidade com os nossos deputados, porque estava a preparar as eleições autárquicas, mas pude observar na Graça Reis alguém que está atento àquilo que é essencial e nos momentos essenciais ela contactava-me para podermos conversar sobre a forma como deveríamos adotar uma mesma posição política em matérias de especial sensibilidade em relação à nossa vida coletiva. E por isso quero agradecer também à Graça Reis o facto de me ter telefonado sem que lhe pedisse o apoio para me dizer que me apoiava nesta caminhada. Caras e caros camaradas, agradeço também ao meu conterrâneo Presidente de Junta de Tarouquela, a quem felicito pela qualidade da intervenção de improviso que aqui nos fez, que mostra a qualidade humana, que mostra a preparação política que tem. Essa é a razão porque mereceu a confiança e continua a merecer a confiança dos seus conterrâneos e por isso quero agradecer-lhe também essa disponibilidade para nos apoiar nesta caminhada. Permitam-me que saúde os nossos presidentes de Câmara de Baião e também de Rezende, o Paulo Pereira e o Trindade,
unem-nos laços muito profundos, laços de amizade, laços que em nenhum momento foram objeto sequer de tentativas de fragilização. Porque quando estamos irmanados por uma forma de ver a vida, por uma forma de ver o mundo, por uma forma de construir soluções para as nossas comunidades locais, nós não nos deixamos fragilizar com o canto da sereia. Sabemos onde estamos, onde queremos estar e como queremos caminhar no futuro. Ao Paulo Pereira unem-me laços muito longos da nossa infância e dos nossos momentos da escola. E, portanto, são laços mesmo, como ele costuma dizer, são laços como que de um irmão que se tratasse. E, portanto, fico-me por aqui, que julgo que é a maior consideração que nós podemos manifestar um pelo outro. Mas o Trindade teve no desempenho das minhas funções como secretário-geral adjunto uma prova. A prova de que quando estou no desempenho de funções públicas tenho apenas um critério que guia a minha ação. E o critério é o do interesse de todos, do interesse comum e de não me deixar condicionar pelos interesses particulares de alguns. É por isso, caras e caros camaradas, que vos queira dizer que conto com a vossa força, com a vossa determinação e com o vosso caráter para telefonarem a todas e a todos os militantes deste território. Uma a uma, um a um. Porque algo que eu sei é que não há donos dos votos dos militantes. Os militantes são livres. São mulheres e homens livres, que raciocinam, que refletem, que devem ponderar as suas decisões, e eu estou convicto de que se todas e todos que aqui se encontram ligarem uma a uma, um a um aos militantes deste território, eles sabem bem quem é que tem condições para ir buscar o eleitorado político ao centro para a seguir ganharmos o nosso país, para ganharmos Portugal. Não vos vou demorar hoje muito com a intervenção. Vocês conhecem a minha prática no município de Baião e conheceram-na durante 10 anos. E conheceram também a minha prática na oposição, juntamente com o Paulo Pereira. Porque eu estive na oposição. Sei o que é estar na oposição. E foi na oposição que aprendemos aquilo que nós não queríamos fazer quando fôssemos poder. E essa experiência da oposição também é muito relevante. É muito relevante para saber exercer o poder quando se assume o poder. Nomeadamente saber exercê-lo com humildade democrática, com capacidade para saber ouvir, para saber escutar o que os outros têm para nos dizer. Independentemente dos seus recursos económicos, independentemente da sua formação, dos seus níveis de informação, sabermos escutar as pessoas é mesmo absolutamente essencial para podermos decidir bem sobre aquilo que melhor serve o interesse geral, que melhor serve o interesse do nosso povo. E sabem bem o que foi a nossa prática no município, mas aquilo que eu gostava de sublinhar hoje foi aquilo que foi a nossa prática conjunta com os municípios desta região. De Baião, de Rezende, de Sinfãs, do Marco e de Amarante, de Mesão Frio, e como procuramos desenvolver projetos de desenvolvimento que pudessem constituir oportunidades de vida para as populações do nosso território. A primeira das prioridades, que era uma prioridade antiga, desde aqueles que os nossos antepassados que tinham desempenhado funções autárquicas, nomeadamente em Baião o Artur Borges, mas também aqueles que estiveram nos municípios de Sinfãs e nos municípios de Rezende. Em primeiro lugar, a questão das acessibilidades. Lutamos todos em conjunto para garantir condições de melhorar as acessibilidades. Quer a ligação de Baião à Ponta Ermida e de Rezende à A24, e eu quero reiterar aquilo que disse o nosso secretário-geral e primeiro-ministro na apresentação da candidatura do Trindade em Rezende. Creiam que, naturalmente, o Ministro das Infraestruturas não se podia opor, mas creiam que foi o primeiro-ministro deste país, num diálogo que construiu comigo e que eu construí com ele, que deu a orientação para colocar essa prioridade, porque ela não estava nas prioridades de investimento. Felizmente, o primeiro-ministro está aí que o pode confirmar.
Depois do Primeiro-Ministro ter dado as orientações, então aí sim, quer as infraestruturas, quer a coesão, contactaram comigo para que essa prioridade ficasse estabelecida no conjunto dos investimentos previstos para o país. E queria dizer-vos que já tive o cuidado de falar com o Secretário de Estado das Infraestruturas, com o atual Secretário de Estado das Infraestruturas, para lhe dizer, vê lá se dás a devida prioridade a uma obra que vem desde 1985, desde 1986, que é uma prioridade essencial ao desenvolvimento da região. E aquilo que eu vos quero garantir é que comigo essa é mesmo uma prioridade, não nas palavras. É uma prioridade para concretizar nos atos, porque é uma obra fundamental para esta região. Mas permitam-me que vos lembre a ligação do Marco Baião-Sinfãs. Lembro-me bem de ter ido com o Pereira Pinto, também ao Governo, falar sobre este assunto. E lembro-me bem também de ter ido com o Mourisco, falar sobre esta prioridade às infraestruturas de Portugal. Numa reunião que fizemos, ainda eu era o Presidente da Câmara e sei bem do esforço que o Presidente da Câmara de Baião tem continuado a fazer. É que desde a primeira hora estivemos também com essa prioridade. E sabem que não há muito tempo, quando falava com o Primeiro-Ministro, lhe dei conta. Veja bem como é que está a execução destas obras e destas infraestruturas. E se quer prova melhor de que é necessário dar outra capacidade de execução nas obras públicas, é preciso falar com quem tem responsabilidade nas obras públicas, porque há uma obra de 3,5 milhões, 4,5 milhões de euros, que é a que liga, neste caso, Soalhães, Baião e Sinfãs, que continua parada no tempo sem ter capacidade de execução. Camaradas, eu quero assumir convosco que essa é uma das minhas prioridades para a execução dessa infraestrutura. Aliás, quem apoia a outra candidatura deve-lhe perguntar por que razão é que esta obra não avançou mais rápido. Afinal, estiveram 4 anos nas infraestruturas, o que é que fizeram? Camaradas, porque teorias, afirmações, gritaria, isso não falta quem faça. O mais difícil é mostrar capacidade para executar. E é por isso que eu vos quero dizer e lembrar que em pouco mais de um ano nós conseguimos fechar o projeto de execução do quartel da GNR em Sinfãs e eu vim aqui assinar o compromisso para financiar essa obra neste município. Portanto, caras e caros camaradas, nas infraestruturas, nas acessibilidades, eu conheço bem quais são as dificuldades desta região e o significado que elas têm para esta região. Mas tivemos também, no quadro da Cooperativa de Desenvolvimento Regional Dolman e com o programa LEADER, no apoio a ideias que se vieram a tornar projetos de investimento e projetos de vida a tantos jovens, a tantas famílias, a tantos pequenos e médios empresários desta região. Aliás, na altura, com o Mário Luís e com tantos outros, com o Serafim, que aliás era quem participava em regra nesses trabalhos da Cooperativa Dolman. Bem sabem, aliás, na restauração, na valorização da própria raça arauquesa aqui em Sinfãs. E sabem quem esteve também ligado às decisões de investimento neste mesmo território. Caras e caros camaradas, eu conheço aquelas que são as vossas prioridades de desenvolvimento. Eu conheço também e tenho experiência em termos de captação de recursos para poder contribuir para o desenvolvimento desta região. E há algo que eu vos quero assumir também, estava aqui a falar há pouco com o Paulo Pereira, assumo perante o Trindade, assumo perante o Serafim e perante o Mário Luís, um compromisso muito claro que vou reiterar no Marco de Canaveses. Desde que fui Presidente da Federação Distrital do Porto, que defendo a necessidade de um plano integrado de desenvolvimento regional para o Tâmega e o Sousa, e nomeadamente para os municípios do Douro Sul. E quero assumir esse compromisso. Se for Secretário-Geral do PS e for o Primeiro-Ministro de Portugal, podereis contar com um plano integrado de desenvolvimento com recursos financeiros para desbloquear obstáculos ao desenvolvimento desta região, que é uma região que precisa de uma atenção especial da parte do poder político. Camaradas, não os quero demorar muito mais. Julgo que o essencial está dito em relação àquilo que nós temos que fazer no futuro. Nós sabemos a importância que tem contribuir para a formação e para a qualificação das pessoas no nosso território, nomeadamente a formação e a qualificação dos mais jovens, mas também garantir níveis elevados de qualificação e até de reconversão profissional das populações mais adultas.
Nós sabemos da importância que há em olhar para os recursos que tem o território e procurar fazer destes recursos fontes de riqueza e fontes de desenvolvimento. E nós sabemos que um plano integrado, que diagnostique as necessidades e que estabeleça prioridades de investimento adequadas, poderá contribuir para o desenvolvimento de uma região que tem tantos recursos e que tem tanto potencial, nomeadamente nos setores do agroalimentar e nos setores do turismo, mas também na dinamização dos setores da construção civil. Há, no imediato, como sabem, 2 prioridades ou 3 prioridades que devem ser assumidas em termos nacionais. Uma das prioridades é cumprir o Orçamento de Estado, porque o Orçamento de Estado é um instrumento essencial de compromisso com os portugueses, mas também de compromisso com as entidades internacionais, particularmente com a União Europeia. E este orçamento é um bom orçamento. Ele agora que teve algumas melhorias no Parlamento, nomeadamente em relação às questões do IUC, mas é um bom orçamento. Desde logo porque valoriza os rendimentos das famílias. E entre os rendimentos das famílias procura valorizar os salários. Não apenas os salários das classes médias, mas muito particularmente valorizando os salários dos mais jovens, para que consigamos fixar os jovens ao nosso país. Mas procura também valorizar as prestações sociais, particularmente das crianças e particularmente dos mais idosos e dos mais carenciados. Valoriza as pensões. E se há hoje algo que as pessoas querem, é estabilidade para garantir que esses rendimentos continuam a melhorar e particularmente os mais idosos que se encontram inquietos com este clima de instabilidade e de insegurança em relação ao futuro. Mas é também um orçamento que tem as prioridades certas em relação ao investimento público. O investimento público que vai crescer muito em 24 e 25, porque estaremos em anos de execução, já a execução do Plano de Recuperação e de Resiliência, tem vários investimentos previstos, nomeadamente na habitação, que é uma prioridade. Mas eu devo dizer-vos que, para além daquilo que o Governo tem feito no domínio da habitação, e que tem sido muito, nomeadamente os apoios à renda, nomeadamente agora o apoio aos créditos à habitação, procurando reduzir ou limitar o crescimento das taxas de juros, o que é muito significativo para os casais mais jovens e para aqueles que têm empréstimos à habitação, mas tem também avançado com a contratualização com os municípios, com os planos de habitação. Temos mais de 260 planos de habitação em todo o país. Mas eu quero assumir um outro compromisso. Eu procurarei lançar, em termos nacionais, um novo programa de construção de habitação a custos controlados, porque essa é uma função essencial do Estado para garantir maior celeridade no cumprimento de um objetivo nacional e de dinamização do setor da construção civil, que é um setor muito relevante no nosso país. Quero também assumir convosco que, como já assumi há dias no Porto, que em relação ao estímulo à economia temos também um novo plano, um plano para apoiar as pequenas e as médias empresas. Poderíamos dizê-lo até na nossa região, as micro, as pequenas e as médias empresas. E fundamentalmente os apoios têm que ver com a redução dos custos de financiamento às empresas, por um lado, nomeadamente com medidas concretas, que significa o Estado abdicar das taxas para a mútua. A mútua é uma garantia do Estado e hoje as empresas, quando pedem um empréstimo, pagam 2,5% à mútua, que é a garantia do Estado. Ora, sendo uma garantia do Estado, aquilo que eu proponho é que o Estado abdique desses 2,5%, o que significa reduzir em 1/3 os custos de financiamento das pequenas e das médias empresas. Proponho ainda uma orientação política aos serviços públicos de que até aos 90 dias têm que reembolsar as empresas com os fundos europeus, criando liquidez e criando tesouraria nas empresas. Esta tem que ser também uma prioridade para garantir liquidez às empresas e essa recomendação feita à administração pública deve também ter efeitos, naturalmente, em relação às autarquias, por forma a que quem fornece o Estado, quem faz garantias ao Estado de bons serviços e de serviço público, deve também ser ressarcido o mais rapidamente possível por esse mesmo serviço, criando liquidez e condições de investimento às pequenas e às médias empresas, que criam 80% do emprego no nosso país. E a terceira ideia em relação às empresas é a de conseguirmos canalizar para as empresas fundos europeus não executados que sirvam para comprar maquinaria e para se modernizarem tecnologicamente, para poderem competir no mercado nacional e para poderem, se possível, também ganharem cotas de mercado em termos de exportações.
Caras e caros camaradas, há outras prioridades onde quero ir um pouco mais longe do que aquilo que o Governo tem feito, nomeadamente no setor da saúde. Hoje mesmo vou almoçar com o Padre Lino Maia, da Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social, e com o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, com o Dr. Manuel Lemos. E quero, com eles, avaliar as capacidades das misericórdias das IPSS para contratualizarmos um plano de cariz plurianual para garantir uma maior resposta e uma resposta mais célere às consultas, às pequenas cirurgias e aos exames de diagnóstico, para evitar esta sobreconcentração nas urgências hospitalares que têm as pessoas meses e meses à espera por aquilo que são serviços do SNS, reconhecendo, contudo, o esforço que tem sido feito. Mas há também uma outra prioridade. E há uma prioridade que quererei assumir com toda a força e com toda a determinação. Nós temos que ser capazes de ampliar os números clausos dos cursos de medicina e reforçar a formação de mais médicos no país. Porque um jovem com 16, com 17, com 18 valores, são jovens já com muitos talentos, com muitas capacidades, e é importante que aqueles que querem seguir uma área que exige especiais capacidades humanísticas tenham condições de poder aceder aos cursos de medicina, e quero assumir este compromisso como um compromisso político nacional, independentemente dos interesses que tenham que ser enfrentados. Caras e caros camaradas, no que respeita à educação e aos professores, sei que é aqui também um tema que é necessário estabilizar. E fundamentalmente aquilo que queremos assumir é o seguinte: nós temos que estabilizar rapidamente a escola pública, evitando o prejuízo das crianças e evitando o prejuízo das famílias. Nós não podemos permitir que os pais tenham que deixar de ir ao trabalho porque não tenham de deixar as crianças porque a escola não está a funcionar. Temos que encontrar uma forma de nos sentarmos à mesa e, depois do esforço que foi feito por parte do Governo, que foi um esforço significativo, nomeadamente a vinculação de 20 mil professores e também 8 mil no último ano, e agora com o acelerador de carreiras que abrange mais 4 mil professores, mas também com o esforço que foi feito para trazer os professores para mais próximo da sua residência, tendo passado de 10 para 63 zonas de quadro pedagógico. Este é um esforço que nós temos que reconhecer, mas dizem-me que o processo de contagem do tempo manteve em aberto ainda algumas assimetrias na comparação dos professores com o conjunto da administração pública. E o compromisso que eu estou a assumir é: vamos avaliar essas alegadas assimetrias, essas alegadas desigualdades, e se elas se provarem, vamos avaliar os custos que elas têm e ver as condições que temos para assumir esse compromisso. E se houver desigualdades e se tivermos condições financeiras para assumir a remoção dessas igualdades, então aí sim assumirei o compromisso de repor o tempo para aqueles que têm sido objeto dessas desigualdades. Camaradas, e para não vos demorar mais, terá que haver depois uma abordagem mais completa, mais reforçada, mais eficaz no que tem que ver com o desenvolvimento do mundo agrícola, do mundo rural e da coesão territorial. É preciso termos uma outra eficácia nas políticas. Quero, desse ponto de vista, pensar numa estrutura orgânica do Governo diferente daquela que temos hoje, no sentido de termos mais força no Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura que tem que se articular com os fundos europeus, tem que se articular com a coesão e com o desenvolvimento territorial para garantir um pacto entre as empresas que estão ligadas ao setor da distribuição e aqueles que nos territórios têm capacidade produtiva e têm que se organizar e gerir essa capacidade produtiva para colocar, quer nos mercados de proximidade, quer no mercado nacional e, se for possível, no mercado internacional, a boa qualidade dos produtos do setor agroalimentar do nosso país. Isto são objetivos muito claros para concretizar a partir de uma experiência que tive no desempenho de funções autárquicas e também de funções associadas ao desenvolvimento regional. Caras e caros camaradas, muitas medidas irão ser apresentadas. A nossa moção ficará fechada, se tudo correr como previsto, no princípio desta semana, segunda, terça-feira. Nós temos que apresentar a nossa moção e a candidatura até dia 30. Peço que todas e que todos procurem garantir que os camaradas pagam as suas cotas até ao final do mês, até dia 30, para poderem votar. Aqueles que quiserem fazer chegar propostas,
vão ao site, digamos, ao e-mail da candidatura, façam chegar essas propostas para a moção que está a ser coordenada pelo nosso secretário de Estado da PCM, André Moscaldas, que tem o apoio do Augusto Santos Silva, que tem o apoio do Vieira da Silva, que tem o apoio do Jorge Lacão, entre outros camaradas que por todo o país estão a mobilizar, o Vasco Franco, que foi vereador com a tutela da habitação em Lisboa e que está também a pensar num plano novo de habitação para dar outra eficácia, outra capacidade de resposta às necessidades da habitação, particularmente pensando nas gerações mais jovens. E, portanto, aquilo que vos peço é que daqui até dia 30 se mobilizem, se organizem para procurarmos, nesta região, mostrar que sabem quem é que tem condições para servir melhor o país e, servindo o país, olhando para todas as realidades do país, promovendo a coesão social, a coesão económica e a coesão territorial. Conto com a vossa energia, conto com a vossa força, conto com a vossa determinação e agora, quando souberem das outras iniciativas, apareçam sempre que puderem para termos força e energia para ganharmos o PS e depois para ganharmos Portugal. Muito obrigado.